Após a Segunda Guerra Mundial, todos os países europeus estavam arrasados pelo conflito. Enfraquecidos, criaram um conjunto de acordos para retomar o crescimento econômico, político e militar da região. O primeiro acordo de livre comércio da Europa foi formado pelo Benelux em 1944. Bélgica, Países Baixos e Luxemburgo formaram uma zona de livre comércio. Assim, os produtos circulavam livremente, sem taxas alfandegárias. Com o sucesso do Benelux, tivemos a sua ampliação em 1952, agora com o nome Comunidade Europeia do Carvão e do Aço. Assim, França, Alemanha Ocidental e Itália passaram a integrar essa zona de livre comércio. O Grupo dos Seis, ou SECA, caracterizou-se por maior ampliação do mercado siderúrgico, sobretudo no setor industrial. O sucesso também do SECA levou em 1957 a um novo tratado, o Tratado de Roma, que estabeleceu a criação da Comunidade Econômica Europeia, ou Mercado Comum Europeu, agora com novos países que integravam gradativamente ao bloco, como Inglaterra, Irlanda, Grécia, Dinamarca, Portugal e Espanha. Além da livre circulação de mercadorias, houve também a livre circulação de pessoas e serviços, o que facilitou o trabalhador europeu e as empresas. Este bloco visava recolocar a Europa Ocidental em condições de competitividade com os Estados Unidos. Assim, seria travada uma batalha tecnológica e econômica. Em 1992, foi assinado o Tratado de Maastricht, que deu origem à União Europeia. Esta entrou em vigor em 1993. Na Europa dos 15, além dos países que integravam o mercado comum europeu, entraram Áustria, Finlândia e Suécia. Mantendo os mesmos princípios do mercado comum europeu, agora com novas características, como a criação de uma cidadania europeia, mas também a criação de uma moeda única, o euro. É classificado como o bloco econômico mais bem-sucedido do mundo, servindo de exemplo para os demais, pois uniu nações com culturas e economias diversas, diminuindo a competição e aumentando a cooperação entre países membros. No Tratado de Maastricht foi estabelecido a União Aduaneira e a União Econômica e Monetária da União Europeia, onde foi estabelecido as seguintes medidas: regulamentação do comércio dos países membros com os países não membros por meio da criação de taxas e impostos comuns para importação de produtos, a livre circulação de bens, serviços, pessoas e capitais no interior do bloco, a criação de uma zona de livre comércio com a redução ou eliminação de impostos e taxas sobre o comércio realizado entre os países membros. Além disso, a criação de leis trabalhistas comuns e a introdução da moeda única. O lançamento do euro foi em 1999, mas a moeda só passou a circular pelo bloco em 2002. Assim, as cédulas começaram a circular para efetuar quaisquer pagamentos e as moedas nacionais dos países adotantes do euro foram extintas. Alguns países não aderiram à moeda comum por não terem cumprido as exigências econômicas para a sua adoção. Outros, por temer a perda da soberania que representa o fim da emissão da moeda própria, como era o caso do Reino Unido, Dinamarca e Suécia. Qualquer país que queira entrar no bloco europeu precisa cumprir algumas exigências,
como apresentar economia estável com inflação baixa, permitir a livre circulação de pessoas, mercadorias, serviços e capitais, possuir instituições capazes de assegurar o respeito à democracia, aos direitos humanos e à igualdade entre homens e mulheres, além também de cumprir rigorosas leis ambientais. Os países que constituem a União Europeia apresentam profundas diferenças históricas, econômicas e sociais. Alguns deles estão entre os mais ricos e industrializados do mundo, enquanto outros ainda buscam resolver problemas socioeconômicos e encontram-se em situações de inferioridade econômica. É também possível encontrar algumas divergências quanto à participação de países menos expressivos no bloco ou menos populosos. No bloco existem algumas divergências entre os países membros, pela busca principalmente por maior representatividade. Há também problemas sérios como o terrorismo, xenofobia, desemprego e pobreza. Alguns países passaram por grandes dificuldades econômicas nos últimos anos. Foi o caso de Portugal, Irlanda, Espanha e Grécia. Desde 2010, estes países apresentam grande instabilidade econômica, com aumento do desemprego e reduções no consumo, nas arrecadações de impostos e na produção de mercadorias e serviços. Essa crise econômica que desencadeou no bloco levou à tomada de medidas mais austeras, rigorosas, como o corte de gastos nos serviços sociais destes governos. Além das medidas de austeridade que o bloco europeu enfrentou no início do século XXI, em 2016, um grande impacto veio à tona com o Brexit. Os eleitores britânicos optaram por sair do bloco. 52% da população foi favorável à saída do bloco. A origem dessa separação está baseada na crise econômica que o bloco enfrentou no início do século XXI e também da ascensão do Partido de Independência do Reino Unido, que se posiciona contra a União Europeia. Diante do contexto de insatisfação de parte da população britânica, o então primeiro-ministro David Cameron, visando uma reeleição, promoveu a organização do referendo. Os britânicos, ante a União Europeia, acreditavam que sua economia era prejudicada pela burocracia e normas impostas pela União Europeia, que a contribuição financeira do Reino Unido para o bloco deve ser investida no próprio país e que o controle das fronteiras deve ser retomado, eliminando a circulação de imigrantes. De acordo com os defensores do rompimento do Reino Unido com a União Europeia, o bloco representava uma ameaça às garantias trabalhistas dos trabalhadores britânicos, o que marcou um discurso de intolerância. As negociações para a saída iniciaram em março de 2017. Como toda separação, o processo do Brexit foi bastante árduo. E assim, desde 2016, regras e discussões foram traçadas para que esse rompimento acontecesse. No dia 31 de janeiro de 2020, o Reino Unido definitivamente saiu do bloco europeu. Mas em dezembro de 2020, o Reino Unido e a União Europeia traçaram um novo acordo, garantindo que os mercados entre eles continuariam abertos. Após o Brexit, não existe mais a mesma livre circulação de pessoas como acontecia anteriormente. Vistos, passaportes e também tempo de permanência, tanto no Reino Unido quanto na União Europeia, foram estabelecidos. Detalhe: as regras do Brexit não se aplicam à Irlanda do Norte. Mas ainda há muita água para rolar.
Até a nossa próxima aula. Te aguardo!